Olá, pessoal, bom dia. Vamos aguardar mais um pouquinho, tem gente chegando ainda, tá? Peguem a apostila de vocês. O som de vocês está destravado, tá? Pessoal, só lembrando, então, mais uma vez, que a nossa aula, ela é interativa, tá? Ela é 100% prática, nós continuamos trabalhando da mesma forma. Então, por isso, eu tenho a necessidade que vocês destravem aí o vídeo de vocês, né? Eu preciso dessa interação, eu preciso que vocês participem, porque a nossa forma de avaliação continua a mesma, tá? Tudo que nós fazemos é avaliativo, vale nota no PIC de vocês, ok? Então, destravem aí o vídeo, vamos participar da aula, tá? Eu preciso também que sempre após o término da nossa aula online, vocês enviem o trabalho pela Agenda Edu, coloquem o nome de vocês, tá? Tirem a foto e enviem. O Toy Art não recebi de todos do oitavo C, então isso é uma das coisas que é avaliativa. Quem não enviou, por favor, envie com o nome, porque tem alguns lá que tá vazio, sem nota, não tem nota no PIC ainda porque eu não recebi, tá? Então, quem não enviou ainda, por favor, tira foto, coloca o nome e envia pela Agenda Edu, que isso vale nota, assim como a atividade de hoje também, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos lá, então, peguem a apostila de vocês. Na nossa última aula, nós finalizamos a página 39 e o anexo E, ok? Agora nós vamos para a página 40. Nós, conforme a apostila de vocês, nós estamos no módulo 6, falando do elementos da linguagem visual, a partir da página 35 da apostila de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações.
Nós já falamos sobre, dentro do elemento da linguagem visual, nós já falamos de ponto e linha, conforme aí na página 35. Falamos sobre superfície plana, falamos de tipos de linhas, tá? Na página 37 aí da apostila de vocês, linha reta, curva, mista, ondulada. Nós falamos sobre formas, na página 39, foi a nossa última aula. Tudo isso dentro do elementos da linguagem visual. Ok? E agora nós vamos falar de estrutura. Porém, quando falamos de estrutura, não podemos deixar de citar Paul Cézanne, que está aí na página 40 de vocês. Nós vamos fazer essa leitura agora, mas eu vou explicar um pouco mais e o porquê de falar dele nesse conteúdo dentro da linguagem visual e estrutura. Ok? Na página 40 de vocês. A lição formal de Cézanne. Paul Cézanne foi um pintor francês que influenciou muitos artistas. Ao pintar inúmeras paisagens, percebeu que as formas naturais observadas poderiam resumir-se a 3 formas básicas. Ele afirmou ser necessário abordar a natureza através do cilindro, da esfera e do cone, tá? Ao lado aqui nós temos uma imagem, um desenho dele, em que a gente já pode notar essas formas que ele cita dentro dessa imagem. Cézanne foi um artista que veio do impressionismo, que trabalhava somente as cores e a iluminação da natureza. Porém, ele começa a dar um novo sentido às suas pinturas. Ele afirma que a natureza ela poderia ser registrada, ela poderia ser pintada com essas formas geométricas. Percebam aí nessa imagem ao lado que a gente já consegue notar essas formas geométricas. Aí na árvore, nas folhas das árvores, na casa em que é desenhada, há muita forma, as formas geométricas elas são muito definidas. Agora eu vou compartilhar com vocês a tela de algumas das obras de Cézanne, para que vocês possam entender o porquê que a gente fala dele nessa parte da linguagem visual, ok? Vamos lá então. Alguém está chamando no chat aqui, pessoal? Peraí. Ok. Página 40, tá? Quem está perdido aí, página 40. Então, só um momento que eu vou compartilhar a tela. Espera aí. Momento. Pessoal, deu certo aí? Vocês estão vendo minha tela compartilhada, ok? Legal. Eu vou colocar em modo de apresentação, só um momento. Ok. Acho que agora deu certo, peraí. Gente, minha tela parou aqui, só um momento. Voltou, ok. Acho que agora deu. Mas cadê vocês? Peraí. Gente, cadê vocês? Ok. A gente vou deixar assim. Vamos lá, então. Nós temos, então, o Castelo de Medan, que é uma pintura também realizada por Cézanne, em que também a gente consegue notar nele algumas formas geométricas. Apesar de ser uma pintura do impressionismo, a gente consegue notar essas formas geométricas de Cézanne também nessa pintura. E aí, Cézanne não só começa a colocar as formas geométricas, começa a defender essa ideia de que a natureza poderia ser retratada com somente essas 3 formas geométricas,
como ele começa a colocar também dentro do retrato do homem, dentro do retrato da figura humana. Ele começa, então, a desenhar o homem dentro dessas formas geométricas também. E aí, o primeiro teste que ele faz, a primeira imagem que ele faz é da sua própria esposa. Aqui na próxima imagem que nós temos... Meu Deus, estava funcionando tão certinho isso aqui. Ok, vamos lá. Aqui, então, nós temos... Ele traz um retrato... Ele retrata a sua esposa, essa é uma pintura de Cézanne também, Madame Cézanne de vermelho, em vermelho, né? Em que ele coloca, ele traz essas formas geométricas, a figura feminina, a figura ao desenho humano também, ele coloca essa forma oval no rosto feminino, os braços dela, né? O seu tronco, ele traz essa forma geométrica também, tá? E aí ele começa, então, a todo o trabalho que ele vai fazendo, a toda imagem que ele vai pintando, ele começa a colocar essas formas geométricas. Vejam como é nítido o trabalho que ele... a ideia dele no seu trabalho de colocar as formas geométricas. Aí a gente vê detalhadamente as formas geométricas, tanto na horizontal como na vertical, tá? Agora, eu vou colocar para vocês... Enquanto isso, peraí só um instante, eu vou descompartilhar nessa tela. Não, eu preciso compartilhar, peraí. Aqui. Prestem atenção, agora eu vou detalhar para vocês um pouco mais. Vamos lá então, tá? O porquê então que nós estamos falando de Cézanne nesse momento em que o nosso assunto é elementos da linguagem visual, porque Cézanne trabalha com as formas geométricas. Ele começa a colocar dentro dos seus desenhos, dentro das suas imagens pintadas, as formas geométricas. A pintura ela se desenvolveu a partir de 1886. Depois da última exposição impressionista, até o surgimento do cubismo, com Pablo Picasso e Georges Braque, entre 1907 e 1908. Abrange pintores de tendências bem diversas, como Gauguin, até o próprio Cézanne, e Van Gogh, que eles deram início ao seu trabalho, à sua carreira, iniciando-se lá no impressionismo, tá? O período que antecede ao cubismo, ok? Cézanne da estrutura permanente da natureza. Ele tem como ideia de trazer a permanência da estrutura da natureza através das formas geométricas. Como Gaudí, Cézanne também teve o início de sua carreira ligado ao movimento impressionista, mas não tardou para que sua pintura tomasse outros rumos. Ele não se preocupava em registrar os aspectos passageiros de um movimento provocado pela constante mudança da luz, como era definida o impressionismo. Ao contrário, Cézanne buscava era permanente a estrutura íntima da natureza. Essa mudança radical de concepção estética já é evidente em sua tela O Castelo de Medan, uma das imagens que nós vimos agora há pouco, ok? Nesse quadro, os campos são de cor bem delimitados, embora persistam ainda as áreas matizadas, ocre e laranja, ok? No entanto, as árvores são concebidas com uma estrutura cilíndrica bem definida, e é nítida a diferença, né, a definição que ele dá entre as linhas geométricas na horizontal e na vertical. A partir dessa obra, o rompimento com o grupo impressionista é inevitável, pois a tendência de Cézanne em converter os elementos naturais em figuras geométricas é muito forte, como cilindros, cones e esferas. Acentua-se cada vez mais de tal forma que se torna impossível para ele recriar a realidade segundo os impressionistas, ok? A arte de Cézanne amadurece no período em que ele vai morar na França, e aí ele começa, então, a retratar, a fazer imagens, a pintar o corpo humano, né? E como eu já havia falado para vocês e mostrei na tela, ele desenha, então, a sua mulher. Nessa época, pintou alguns retratos de seu filho e sua esposa, nos quais podemos observar o mesmo tratamento dado aos objetos, aos elementos da natureza.
Em Madame Cézanne, em vermelho, fica evidente a intenção geometrizante do artista, pois a obra representa o rosto da figura feminina com uma forma oval e os seus braços em formas de cilindro, ok? Então, pessoal, não tem como, eu vou voltar aqui, não tem como falarmos dos elementos da linguagem visual sem citar Cézanne, tá? Então, por isso que ele meio que cai aqui, né? Meio que aparece aqui na nossa apostila, sendo que nós estamos estudando sobre elementos da linguagem visual. Há essa necessidade de falarmos de Cézanne, porque ele quem começa, ele quem é um dos primeiros a colocar as formas geométricas nas suas pinturas. E isso mais para frente, depois a gente vai ver, que dá origem ao cubismo de Pablo Picasso, tá? É ele quem torna evidente esse novo movimento artístico, ok? O que nós vamos lá para a página 41, lembrando que estamos falando dos elementos da linguagem visual, ok? Ficou meio confuso aí a gente entrar de repente falando sobre Cézanne, mas esse é o motivo, que eu quero que vocês entendam o porquê embarcamos em Cézanne agora de repente, tá? Porque ele faz parte desse movimento, ele faz parte desse novo movimento artístico de se colocar as formas geométricas em suas pinturas, ok? E como estamos falando do elemento da linguagem visual, agora nós vamos falar da estrutura. E aí na página 41, abrem uma apostila de vocês aí na página 41. Na linguagem visual, a estrutura serve para organizar e controlar as formas de um desenho ou composição visual. Geralmente, impõe ordem à composição, podendo ser visível ou invisível no trabalho final. Então, a proposta aqui na página 41 é que monte uma natureza morta, objetos sobre uma mesa, e observando-a, desenhe sua estrutura visual. Vejam só, pessoal, o que é a estrutura de um desenho? A estrutura de um desenho é como se fosse o esboço, o começo do seu desenho. Podendo essa estrutura permanecer no seu desenho ou não, de que forma? De fato, eu posso ali retirar essa estrutura do meu desenho, apagando mesmo com a borracha, ou eu posso fazê-la parte da minha composição, parte do meu desenho. Eu posso deixá-la ali e transformá-la em uma parte do meu desenho. Eu vou exemplificar melhor isso para vocês. Ou eu posso fazê-la com que ela desapareça da minha estrutura, pintando, corrigindo com um traço de cor, tá? Então, existem essas formas da estrutura ainda permanecer ou não no seu desenho, tá? E o que é natureza morta? Natureza morta, pinta-se, né? Os artistas pintavam e ainda pintam, define-se como natureza morta, cestas de flores, cestas de frutas, porcelanas e até mesmo instrumentos podem fazer parte dessa composição de natureza morta, tá? E aqui, vejam só, como nós estamos falando dos elementos da linguagem visual, ok? O que é, então? Como que nós podemos, o que faz, né? E agora eu quero que juntos a gente faça essa análise. O que compõe uma imagem? O que compõe um desenho? Se você analisar, se você pegar aí qualquer imagem, veja aí na sua apostila, né? Qualquer desenho, até mesmo aqui ao lado, na página 40 de Cézanne, como nós podemos definir o que compõe esse desenho, pessoal? Vamos lá, junto comigo. Olhando assim, a pergunta preste bastante atenção, veja, analise esse desenho de Cézanne ao lado, na página 40, e me responda, o que nós podemos ver nela? O que compõe, dentro dos elementos da linguagem visual que nós falamos, o que compõe o desenho? Não são pontos, linhas e cores? Se você analisar, se você olhar numa imagem, a imagem ela é produzida, ela é feita dessa forma, com pontos, cores e linhas, ok? Então, o que vocês vão fazer agora, eu vou compartilhar novamente a minha tela com vocês, para que vocês possam entender o que nós vamos fazer, ok? Vamos lá, então. Agora nós estamos voltando aqui, tá, pessoal? Falando, então, da estrutura, como que um desenho é formado, como que uma imagem é composta, ok? Vamos lá, então, compartilhando a tela com vocês, para que vocês possam entender o que vocês vão fazer. Gente, eu estou com o que não sei o que está acontecendo. Antes eu via vocês a hora que compartilhava a minha tela, mas agora eu não vejo mais.
Compartilhou a tela, ok. Vamos lá, então. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, não é o que nós vamos fazer, mas só para que vocês possam entender um pouco o que é, então, a estrutura de um desenho, tá? Falando, então, na estrutura de um desenho, é como se fosse um esboço, é como se fosse o começo daquilo que eu vou fazer. Lembra-se quando a gente fala, gente, pense aí faça o seu rascunho mental, criativo, no que você vai fazer. É como se fosse isso e eu começo a colocar isso num papel. Isso chama-se... Pessoal, vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Dá um ok para mim. Carol, legal, tá, obrigada. Aí nós vamos aqui para a próxima, que é exatamente o que vocês vão fazer, tá? Vejam só, aqui nós temos então a estrutura de um desenho dentro desse contexto da natureza morta. Percebam aqui, ó, gente, vocês estão vendo o meu mouse rodando? Aqui a minha setinha, tá? Então, olha só, nesse primeiro objeto, percebam que parece, eu espero que esteja visível a vocês, percebam que parece que nós temos aqui, olha, um quadrado, olha só, a estrutura aqui como começa, ó. Esse daqui, então, é uma primeira imagem sendo formada com a sua estrutura, ó. Aqui também, olha o bule aqui, ó, ele tem um quadrado aqui embaixo, olha, onde ele começa, um quadrado, depois é feito é meio oval aqui, ó, né? Começa-se com um círculo e aí vai transformando ele, vai deixando ele de uma forma mais oval. E aqui também, ó, nós temos aqui, isso chama-se a estrutura do desenho, a estrutura da imagem, tá? E aí nessa segunda imagem, nós já temos ela acabada, ela já está finalizada, mas vejam só, ainda assim a gente pode perceber aqui nessa imagem que alguns dos elementos da estrutura do início do desenho, ele permaneceu nela. Vejam, ó, ok? Tá? Já é uma imagem finalizada, mas aí a gente consegue, aqui a impressão que nós temos é que dá a entender que ele retirou toda a sua estrutura, né? E cobriu algumas delas até mesmo finalizando o seu desenho. Vejam aqui essa última imagem já finalizada. Olha como ele finaliza. Ele pega a sua estrutura e aí ele pode até finalizar, como eu falei para vocês, colorindo. Ela é finalizada de forma colorida. Olha só aqui, ó. Prestem atenção aqui, ó. A estrutura dela, como foi começada. E aí ele vai finalizando com a pintura do seu desenho, tá, pessoal? Então, o que vocês vão fazer agora é exatamente isso, tá? Vou voltar aqui, eu tô vendo que tem algumas pessoas me chamando no chat. Peraí, pessoal. Vou interromper aqui, compartilhar a tela, mas eu vou voltar essa imagem. Ok. Ok, vamos lá, então eu vou explicar o que vocês vão fazer, ok? Então, o que vocês vão fazer agora é exatamente isso. Vocês vão fazer uma composição da natureza morta, tá? Se de repente estiver fácil aí ao seu alcance a cesta de frutas da sua casa, algum vaso de flores, tá? Se não, você pode fazer isso pela sua imaginação mesmo, tá? Você pode usar o seu processo criativo de outra maneira. Então, você vai começar o seu desenho pela estrutura, tá? Você vai começar a fazê-lo através da sua estrutura. Vai buscando colocar o seu desenho dentro dessas formas. Você pode delimitar o seu desenho, o seu vaso de flor, a sua fruta, dentro dessas formas geométricas que você vai estabelecendo os seus desenhos ali dentro, tá? Você pode fazê-lo de forma... alguns estão me perguntando aqui se eu posso fazer com sombreado, se eu não preciso colorir. Pode, como aquela segunda imagem que eu mostrei para vocês. Pode ser feito algo preto e branco, tá? Você pode dar o tom de sombreado, ou você pode finalizar colorindo. Percebam que quando naquela imagem que eu mostrei para vocês que ela é colorida, os traços, eles seguem o mesmo desenho da imagem principal. Na hora de fazer a pintura, ele segue esse mesmo traço, esse mesmo movimento. Vocês querem que eu deixe a tela compartilhada para vocês? Ok, eu vou compartilhar então. Eu fiz aqui com a outra turma e deu muito certo. Eu coloquei todas juntas aqui. Dá para ver legal assim? Deixa eu fazer assim que a tela fica até maior, né? Ok.
tá? Então, vejam só, aqui na primeira imagem, tá? Voltando aqui, se vocês puderem me acompanhar aqui, olha, esse daqui é a estrutura do desenho, ela está bem nítida, tá? Como eu falei para vocês, ó, percebam aqui que há um quadrado, a estrutura do desenho, tá? No bule, aqui na garrafa de trás também, olha, ficou aqui até um tracinho aqui da estrutura, aqui em cima, na lateral. Na imagem ao lado, eu já tenho ela finalizada, tá? E possivelmente dentro desse desenho, ele pegou a sua estrutura e transformou em um elemento da sua composição final. Já na terceira imagem, ela é colorida, ela está finalizada, e o que eu falei para vocês, olha só, percebam aqui que quando ele vai colorir, quando ele vai pintar a imagem, a finalização é feita com com o próprio, aqui me parece muito um giz de cera, né, ou até mesmo um papel especial para isso. Ele parece que dá uma sensação de textura, mas não é isso que eu quero falar no momento. E sim que ele finaliza pintando com movimento. Olha só, aqui na garrafa é bem nítido, ele segue a pintura conforme a estrutura, conforme o seu desenho, conforme a sua imagem final. Olha isso aqui também na fruta, é bem claro, olha como ele faz a ilustração, como ele pinta, ó, no vaso também, ok? Então, vocês podem trabalhar essas três formas, tá? Para que vocês possam entender, então, a estrutura dentro do elementos da linguagem visual, tá, pessoal? Vamos trabalhar isso. Enquanto isso, eu vou só realmente recapitulando aí o que a gente estava falando, tá? Vamos lá, meninos. Gabriel e Daniel, tudo bem? Deu para entender o que é para ser feito? Ok, tá? Vamos lá, então, pessoal, trabalhando, fazendo, lembrando vocês o que é a composição da natureza morta, tá? Nós falamos em utensílios, em porcelanas, frutas, flores, até mesmo alguns instrumentos musicais podem compor a natureza morta, ok? E aí nós estamos falando da estrutura, que faz parte do elemento da linguagem visual, conforme o módulo 6. Acho que módulo 6 ou módulo 5. Espera aí que eu também já me perdi. Módulo 6, isso, exatamente. Módulo 6, elementos da linguagem visual. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, eu gostaria de vê-los trabalhando, tá? Peraí, pessoal, tem alguém me chamando aqui no chat? Eu vou interromper por um momento, compartilhar a tela, ok? Pessoal, eu vou só responder, porque senão o chat ele fica me chamando aqui, tá? Eu sei que alguns eu já falei, mas eu vou responder porque eles ficam me chamando aqui, ficar apitando, tá? Ok. Vamos lá. Pessoal, pode sim, tá? É uma dúvida que surgiu aqui, eu vou falar com vocês. Se esse espaço não for o suficiente para vocês fazerem a atividade que está na apostila ou começou e não deu certo, pode fazer numa outra folha, só não esquece de deixar anexado na apostila de vocês, tá? Deixa eu ver aqui.
Ok, legal. Vamos lá, então. Pessoal, mais uma vez, como eu havia comentado com vocês, tá? Eu acho, assim, um pouco, assim, de falta de respeito com o professor, esse vídeo travado, porque o professor está aqui, vocês estão em sala de aula com o colega de vocês, que vocês já conhecem, né? E aí vocês deixam esse vídeo destravado. A intenção da nossa aula, gente, ela é interativa, ela é participativa. Eu preciso vê-los trabalhando, ver o que vocês estão fazendo. Eu já havia comentado nas... eu estou de pijama, eu estou de pantufa, descabelado. Pessoal, não tem problema. Direciona a sua câmera ao que você está fazendo, tá? Eu acho assim, é profundamente desagradável isso com o professor. Não só comigo, mas com qualquer outro professor que está aqui do outro lado para acompanhá-los, para orientá-los, tá? Então, eu peço mais uma vez, gentilmente, que vocês destravem aí essa câmera e vamos participar da aula, tá? Até mesmo porque isso vale nota, tá? Isso daí vai para o pique de vocês, ok? Não precisa ficar mostrando aí onde você está, né? Direciona aí a câmera para sua apostila e para sua mão, já é o bastante, a gente já tem uma interação muito boa, tá? Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão conseguindo fazer? Deu para entender? Quer que compartilhe novamente a tela? Tá, eu vou voltar então na nossa tela. Alguém que chegou agora, alguém está com dúvida, pergunta, tá? Não tem o porquê vocês ficarem dessa maneira. Nós estamos em sala de aula, a gente já está junto desde o começo do ano, muitos já vêm há mais tempo aí juntos, já se conhecem, né? Eu sou professora de vocês já há um certo tempo, não tem o porquê disso, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela novamente, tá? Alguns pediram. Vou voltar aqui na nossa imagem. Um momento. A gente estava aqui, ok? É isso daí, tá? Que nós vamos fazer agora, a maneira como nós vamos trabalhar. Vamos lá, sejam bem criativos, tá, pessoal? É muito legal, é muito gostoso vê-los aí trabalhando, produzindo. Lembrando aí, a saudade é muita, né, gente? Não está fácil esses dias, mas nós vamos passar por isso. Carolina, se você precisar de um lápis emprestado, o Giovanni está do seu lado, viu? É só pedir que ele te empresta. O Giovanni está bem do seu lado, o Giovanni e o Rafael, tá?
E aí, Gabriel? Gabriel Gomes. E aí, Sora? Tudo bem? Tudo? E Ô, aí, já Sora, fez? Oi, pode falar. eu tô terminando ainda. Tem que, tipo, fazer, tipo, a parte interna do desenho? Nós estamos falando da estrutura, como se começa um desenho, né? E nós fizemos uma análise também que o desenho, se você analisar, se você prestar bastante atenção em uma imagem, você vai ver, você vai perceber que ela é formada por alguns elementos, e são esses: o ponto, a linha e as cores, tá? E aí, dentro disso, nós temos a estrutura, como se começa um desenho. Nessa primeira imagem, aqui que está na tela, você vê que ela tem a sua estrutura. Aí a gente percebe bem aqui, ó, algumas linhas que permanecem aqui na sua estrutura. Tá vendo? Veja aqui, Gabriel, você consegue ver o meu mouse? Consigo, sim. Ok. Então, olha só, isso aqui a gente chama de estrutura. Então, nós vamos começar fazendo o desenho pela sua estrutura. E aí, ao lado, nós temos uma imagem finalizada. E depois a terceira imagem é uma imagem colorida. E aí, quando a gente fala em estrutura, ela pode permanecer no seu desenho. Você pode depois fazer com que ela faça parte da sua imagem final, ou você pode cobri-la quando vai colorir, ok? Veja aqui que é o exemplo da última imagem. Peraí, Gabriel, você sumiu aqui da minha tela e fica rodando só um instante. Achei você. Entendeu o que você vai fazer? Uhum. Tá? Então, aqui, eu tenho esses três exemplos, e vocês podem trabalhar dessa forma. Pode deixar aí um pouco a sua estrutura aparecendo também, que é bem legal. Teve as outras turmas, eles fizeram das duas maneiras, com a estrutura aparente, tá? E outro com a estrutura, sem a estrutura, o desenho finalizado. Mas veja o que é mais fácil, eu sei que é um pouco complexo, né? Veja o que fica mais fácil para vocês, tá? Mas Isso. é importante que vocês entendam isso, tá? Que o desenho ele começa dessa forma, ele tem uma estrutura, ele é pensado. Você, né, Gabriel, entende É, muito bem disso, né? Sabe como que se começa um desenho, né? Quem já fez aula de desenho aí já teve tem um pouco desse conhecimento que a gente não começa, já começa um desenho. Não, a gente tem todo um processo, vai fazendo estrutura, vai trabalhando. Quando você faz um desenho que é nesse exemplo aqui de cópia, você já começa a pensar nas formas geométricas que cada um dele representa, fica mais fácil de começar um desenho, né? uhum. Eu faço isso com todos, né? Com o desenho. Ah, você, que saudade de ver seus desenhos, hein, Gabriel? Aliás, Gabriel, você não tá me mandando as atividades pela Agenda Edu, viu? Eu não tô recebendo. O que aconteceu? Tá, Sora, eu vou mandar hoje. Não, eu já tinha terminado um, só que... Na verdade, eu terminei o que você tinha pedido. Só que toda vez eu esqueço de mandar. E o Toy Art você fez? O boneco de arte? Acho que eu fiz, sim, Sora. Acho que Tem um lá que você tinha pedido lá, que era pra ter feito quatro, tipo, quatro, o mesmo desenho quatro vezes assim nos quadrados. Eu terminei, daí eu tenho que mandar ainda. tá, e eu preciso do Toy Art e preciso da página 38, anexo C, Tá. ok?
Tudo bem, Catarina, Caroline? Conseguiram entender que é para ser feito? Ok. Muito bom, Dani. Estou vendo aí você trabalhando, que legal. E aí, pessoal, dando certo? Terminou, Rafa? Rafaela? Coloca na tela para ver. Dá para pôr? Ok, você fez preto e branco. Muito bom, Rafa. Parabéns. Ótimo. Esperar mais um pouquinho, tem gente finalizando, tá? Se der tempo, a gente vai para uma próxima atividade. Senão a gente deixa aí para a próxima aula, que nós vamos ainda continuar falando sobre elementos da linguagem visual e aí nós vamos falar sobre as cores, né? As cores também fazem parte dessa composição de uma imagem, tá? Se não der tempo da gente fazer agora, a gente faz na próxima aula, que é bem legal, é bem interessante aí o estudo sobre as cores, tá? Tá aí na página 42 da apostila de vocês, tá? E aí, gente, mais um cadinho aí, mais um pouquinho, a gente termina esse segundo bimestre e quem sabe logo mais tudo volta ao normal, que nunca mais será normal, né? Carolina, tão concentrada. Giovanni também. Gente, olha, tem uns trabalhos aqui muito legais que eu tô vendo aqui. A Ana fazendo, que legal. Uau! Muito bom. Que legal. A Caroline deixa mistério, ó. Ela não coloca o dela pra gente ver de jeito nenhum, ó. Escondidinha lá, até o travesseiro tá escondendo o que ela tá fazendo, ó.
E aí, Manu, tá dando certo? Pessoal, só mais um aviso. Na nossa 10ª semana, eu vou deixar na plataforma da escola uma atividade para que vocês façam avaliativa, igual vocês têm feito com os outros professores, tá? Algumas perguntas pertinentes ao que nós estudamos agora na volta às aulas, esse segundo bimestre, conforme na apostila de vocês e conforme que nós falamos na aula online, tá? Então, é na 10ª semana, ok? E na 11ª semana, que é a nossa última aula online, nós temos uma atividade para ser feita com recortes de revista, tá? Então, aí, se vocês já puderem, é só ir se preparando, que é o que vai estar no roteiro de vocês, tá? Mas eu só estou avisando antes, tá? Na 10ª semana, então, eu vou deixar umas perguntas avaliativas, ok? E na 11ª semana, nós vamos finalizar uma atividade com recortes e colagem, ok? Pessoal, vejam só, eu vou interromper aqui, compartilhar nossa tela, tá? O áudio de vocês, ele está ativado, tá? A nossa aula de hoje, ela está chegando ao fim. Gostaria de agradecê-los por estar comigo nessa manhã, tá? Dizer a vocês que estou com muita saudade, desejo que vocês aí estejam se guardando, né? Se cuidando. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o estudo de vocês, não deixem a rotina de estudar, tá? Permaneçam firmes aí. Logo tudo isso vai passar, tá bom, pessoal? Olha só, um super beijo para vocês, tá? Até semana que vem. Envie a atividade pela Agenda Edu, coloquem o nome de vocês, terminem, quem não conseguiu finalizar agora durante a nossa aula online, termine aí com calma, finalize, tá bom? E manda pela Agenda Edu. Bom final de semana, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, Pro. Tchau.